espero que estejam todos ótimos. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho de uma oração que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso, que está lá na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Ao longo da nossa vida, a gente repete diversas vezes essa oração e acho que às vezes a gente torna algo como um automático. Então você fala ela inteira, mas às vezes não pensa no verdadeiro significado dela, nem para pensar no que você está falando. Então eu quis trazer esse vídeo para que nós possamos refletir e achar mais embasamento bíblico sobre cada palavra que Jesus usa na nossa oração modelo. E vamos relembrar a oração do Pai Nosso, certo? Então vamos lá, se você puder fazer comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder, para todo sempre. Amém. Então vamos lá. Agora vamos pegar a Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós ao teu reino e seja feita a tua vontade. Onde Paulo fala assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, por que a gente fala isso? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outro capítulo que eu queria compartilhar com vocês está lá em Provérbios 3, a partir do versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pois o Pai é bom, Ele conhece os nossos caminhos, e os planos que Ele tem para nós são planos de nos fazer bem e não planos de nos fazer mal. Porque o nosso Pai é bom, o nosso Deus é bom, e Ele já planejou todas as coisas para a nossa vida. E o que nós devemos fazer é aceitar os planos deles e os caminhos deles para as nossas vidas, porque o plano e os caminhos deles são melhores do que os nossos. Lá em Provérbios, capítulo 16, no versículo 9. Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor quem determina os teus passos. É o Pai quem deve conduzir todos os nossos passos. Ele que é a luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E quando você entrega de todo o seu coração a sua vida a Ele com certeza vai te guiar e fazer o melhor que Ele tem para a sua vida. Basta partirmos de nós. Nós devemos tomar a primeira decisão e entregar nossas vidas a Ele. Um bom Pai maravilhoso, Ele fará a vontade dEle em nossas vidas, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Vamos lá. Lá em João 6, no versículo 51. Então, lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 35, ele diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E ainda no 51 ele fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Então aqui o Pai nos confronta e nos diz que Ele é o nosso alimento de dia e de noite. Ele é o pão da nossa vida, o pão da nossa alma, do nosso espírito, quem nos sustenta, quem nos faz nos alimentar todo dia. É da palavra que devemos procurar nos saciar. É da palavra que devemos nos alimentar todos os dias.
é do Senhor, é de Jesus, que quando você prova dele, você vai querer mais e mais, dia após dia. E é Ele quem nos alimenta, é Ele quem vivifica nossa alma e nosso espírito. Bora lá que estamos caminhando. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe aos seus pecados. No 26 ele diz: Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás nos céus, não os perdoará os seus pecados. Então, o perdão deve ser a partir de nós também. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Não é apenas uma via de mão única, não é eu vou pecar e Deus vai me perdoar e pronto. Nós também devemos perdoar ao nosso próximo. E quantas vezes nós devemos perdoar ao próximo? Lá em Mateus, diz assim, no capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quer nos dizer é que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Até 70 vezes 7, ele usa esse número que é tão grande, né, por dia, porque isso provavelmente não vai acontecer, é muito difícil disso acontecer. Mas se caso vir a acontecer, ele quer dizer que nós devemos perdoar os nossos irmãos, independente das circunstâncias, independente de quantas vezes for. E não nos deixes cair em tentação. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Não há nenhuma tentação que nós sofreremos que não sejamos capazes de suportar. Não há nenhuma. O Pai diz: Deus é fiel. Ele é fiel e Ele sempre dará um escape para nós. Ele sempre está pronto a nos ajudar. Sempre quando Ele vinha com uma palavra de destruição, com certeza Ele vinha com uma palavra de arrependimento. Não há destruição sem antes Ele dar a oportunidade de nos arrependermos. Porque, mais uma vez, o meu Pai é bom. O nosso Pai é muito bom para conosco. Ele é muito bom com todos os homens. E Ele quer que o desejo do coração dele não é que sejamos pecadores. Pelo contrário, o desejo dele para as nossas vidas é que sejamos santos, sejamos puros e irrepreensíveis em sua presença. Mas livrai-nos do mal, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os caminhos. O Pai usa diversas vezes a palavra na Bíblia, falando não temas, não temas, não tenha medo, porque Ele está sempre, sempre disposto a nos ajudar. Salmos 17:8. Proteja-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência e dos inimigos mortais que me cercam. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 8. A partir do versículo 9, desculpa. Qual de vocês, se seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Ele fala aqui que Ele sabe nos dar boas coisas. Ele tem boas coisas para os teus filhos. Além dele nos querer proteger, cuidar de nós, Ele nos adotou para ser os seus filhos. Ele entregou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para morrer na cruz, ressuscitar e carregar todo o peso de nossos pecados.
Imagina entregar o seu próprio filho para salvar uma humanidade que não está nem aí para você? O mínimo que nós devemos fazer pelo Senhor é agradar Ele, é buscar Ele, é ler a palavra dEle, é alimentar dia após dia do seu maná. Porque teu é o reino, tua é a glória e teu é todo o poder para sempre, sempre, sempre. O Senhor reina e reinará sobre os mares, sobre as montanhas. Ele é o detentor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo. Ele é o nosso Pai. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Espero que você possa ser cheio do Espírito Santo e que Deus possa reinar em sua vida. Que Ele seja o nosso universo e o nosso centro entre todas as outras coisas. Porque lembre-se que a boca fala do que o seu coração está cheio. Então que nosso coração esteja cheio de Cristo, para que o que saia da nossa boca sejam palavras frutificantes, palavras que são boas, palavras que agradam, e não palavras ruins, que magoam ou que destroem. Obrigada por ter assistido. Espero que vocês possam ser quebrantados dia após dia, para que o Senhor manifeste em nossos corações e reine sobre nossas vidas para sempre. Amém.